Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou a Sandra Barbosa, estou como líder de diversidade do Instituto Marcelo Godoni e tenho o maior prazer em estar conduzindo aqui com vocês o segundo episódio sobre diversidade, né? Neste bloco nós falaremos sobre questões relacionadas a LGBTQIA+, e gênero. Então, temos convidadas super especiais para compartilhar um pouco de suas vivências, dado que o IVG é um time de empoderamento feminino que trabalha essa questão do acolhimento, essa questão do empoderamento, tendo como principal ponto o protagonismo de mulheres, né? Então, hoje eu tenho aqui para conversar comigo e conduzir essa fala assim, esse diálogo ou essa jornada incrível, a Lu Xavier, que estará comigo. Lu, fala um pouco sobre você, por favor. Olá, eu sou a Lu Xavier, eu faço parte também do Pilar de Diversidade, acompanhando aqui a nossa querida Sandra. Sou da área de RH, sou assistente social de formação, sou gestora de projetos, né? E também atuo na área de diversidade e inclusão. E hoje, aproveitando, né, a gente vai falar de um tema super importante, que é fundamental, principalmente nos dias de hoje. A gente vai falar sobre o orgulho, a diversidade, né? A inclusão real, principalmente nos ambientes, no mercado de trabalho, que é essencial. E para isso, para enriquecer o nosso bate-papo aqui, a gente tem como convidadas a Neodara Farias e a Vivian Galvão. Obrigada por ter aceito os nossos convites. E aí eu peço para que vocês agora se apresentem. Bom, é isso. Vou? Então vamos lá. Eu sou a Vivian Galvão, eu sou uma psicóloga, uma executiva de RH e mentora do IVG há já alguns anos. E além de tudo, uma mulher casada com a Mônica há 23 anos. E que eu tenho muito orgulho de contar, compartilhar essa minha jornada. Então eu falo de dentro, eu falo de um lugar que me faz ser ainda mais especial, porque eu junto com a Mônica a gente faz também uma nova família brasileira. Incrível. Bom, primeiramente prazer, eu quero super agradecer pelo convite, para mim é uma honra, porque eu não estou em qualquer espaço, eu estou num espaço que fomenta, né, que é um ecossistema de maior desenvolvimento para a carreira de mulheres deste Brasilzão. Então eu, sendo uma travesti, sendo uma transfeminina, o quanto que para mim faz muito sentido estar aqui com vocês, mulheres potentes. Eu acompanhei, vi um pouquinho da jornada de vocês na chegada aqui, trocando, né, ela se apresentando, eu falei, uau, eu não estou em qualquer lugar, então muito obrigada pelo espaço, pela possibilidade da gente falar aqui sobre talvez tantas narrativas, né, que a gente vai compartilhar, apesar das nossas diferenças, das nossas pluralidades. Eu sou a Neodara Faria, mas por favor me chamem de Nil, porque Neodara parece aquela bronca, né, de mãe. Eu sou uma especialista e palestrante em diversidade, equidade, inclusão e impacto social. Costumo falar que eu sou uma pessoa responsável por hackear os espaços corporativos para levar um pouquinho, né, das nossas possibilidades de feminilidades e de mulheridades e para mostrar o quanto que nós somos potência e o quanto que a gente pode agregar a partir do momento que nós estamos dentro desses espaços. Especialista em treinamento e desenvolvimento, voltado especificamente aí para grupos minorizados. E essa paixão, talvez, né, eu costumo falar que tudo isso que eu estou falando aqui não é só trabalho, mas é uma paixão, é o meu propósito de vida, porque junto disso também eu sou fundadora da Novas Narrativas, que não é uma empresa, não é uma consultoria, mas é a minha fomentadora. Foi a possibilidade que eu tive de revisitar, né, toda a minha jornada social e corporativa, todas as minhas mazelas, atravessamentos, pedradas, e transformar em algum tipo de luta, e uma luta coletiva. Então hoje eu costumo falar que eu ocupo os espaços aí sociais para a gente conseguir, para tentar contribuir para uma nova construção de sociedade. Sou LinkedIn Top Voice, esse ano finalmente veio, depois de 4 anos de muita luta, de muita criação, e para mim foi importantíssimo ter esse reconhecimento diante da comunidade que eu consegui construir no LinkedIn, outras redes também que eu sou atuante. Coautora do livro A Essência da Influência, primeiro livro que eu escrevo
compartilhando também um pouquinho sobre esse universo, né, de criação. Sou mãe de pets, Zuri, Zara e Gatusco. Acho importante falar, né, dos filhos, que eles sempre aparecem nos meus vídeos. Sagitariana, que acho que fala muito sobre a gente também. E sou formada em gestão de RH, especializada em diversidade e inclusão, filosofia africana. E é isso, onde tem oportunidade de impacto, de aprender e de fomentar a diversidade, equidade e inclusão, eu tô aceitando e eu tô participando. Muito bacana, gente. Incrível. Incrível. Parabéns pela jornada, Vivi e Nil. Perceberam, né? Perceberam que o desafio aqui hoje vai ser desse tamanho. Mas não é um desafio menor do que o desafio que o IVG tem. O IVG é um dos maiores programas de mentoria voluntária, né, desse país, quiçá do mundo, né? Então, é com muito orgulho que a gente está aqui e a gente tem pessoas como vocês para compartilhar conosco, né, suas jornadas. Eu vou começar aqui esse papo, antes de qualquer coisa, me autodescrevendo, porque a gente sabe que talvez tenha pessoas que estão nos ouvindo, mas que não têm ideia de como é este ambiente, ou como estamos aqui, né? Então, eu sou uma mulher negra, tenho 1,69 m, mais ou menos, estou de cabelos escovados, mas cacheados, porque eu gosto do meu cabelo cacheado. Estou usando um terno meio de xadrez cinza e uma blusinha amarela, meio ouro, brilhosinha por baixo, né? Tenho aqui um relógio preto, 2 pulseiras de prata, um anel de ouro e uma aliança também de ouro. E um brinquinho de prata que eu adoro, com pedrinhas verdes, né? Então, eu acho que agora as pessoas conseguem me ver melhor. Tenho um sorriso bem largo. Adoro meu sorriso. É uma das minhas marcas, né? Perguntando aqui, dentro da perspectiva de vocês, a ideia é a gente trazer um aprofundamento no tema dentro da perspectiva de vocês, tá? Então, como é que para um programa de mentoria, olha a importância disso aqui. A gente está falando de 700 mentores e mentoras dentro do programa. Como é que nós, mentores e mentoras, podemos exercer um papel de maior acolhimento, respeitoso, mas sem medo? Porque muitas vezes a gente tem medo. A pessoa não sabe o repertório correto, e aí fica aquela coisa, meu Deus, será que eu vou assim? E eu entendo que para nós, mulheres negras, também é a mesma coisa. Então, assim, como é que a gente, que é mentor e mentora, se prepara para acolher um público trans, lésbicas, né, de uma forma mais respeitosa, mas sem medo? Eu vou falar do lugar que, assim, eu vou falar do lugar como Vivian, que faço parte desse universo. Vou falar do lugar como psicóloga e executiva de RH. Então, acho que tem esses 3 ambientes que, quando eu consigo me posicionar e olho o cenário do IVG e de mentoria, a gente tem a oportunidade de tratar de seres humanos de direito, seres humanos que vêm em busca de uma contribuição e um espaço de acolhida, e para acolher nós precisamos atuar de forma humana. Humana, começando desse primeiro lugar, humano, independente do seu repertório individual, por onde você transitou, seu nível socioeconômico, a cor de pele que você tem, o seu repertório e orientação sexual. O lugar é de humano, e um humano disponível para ouvir histórias num primeiro momento. Escutativa, né? Com certeza. Tenho certeza que este é um lugar que eu também, quando estou na posição de mentora, me coloco para ouvir. E depois vem todo um repertório mais técnico, porque este ambiente não é um ambiente onde a gente vai dar conselho. É um ambiente onde a gente está ali num primeiro momento para este lugar de escuta
entendimento daquele repertório e necessidade que aquele profissional, aquela pessoa tem, e ambientado num universo majoritariamente feminino, porque é uma mentoria feminina, onde se busca e, além de tudo, apoia o encorajamento, né? Porque a gente tem cenários estruturais e todo mundo sabe quais são esses cenários que a gente tem. Então, a gente não precisa reproduzir o meio existente. A gente pode ser esse lugar de oásis para as mulheres se reenergizarem, se reconectarem com a potência delas e seguirem sendo protagonistas. Muito bom. E você, Nil? Preciso complementar? Foi perfeita. A Vivi é perfeita. Eu sou fã dessa mulher. Gente, obrigada. Não, mas a gente quer ouvir, Nil, dentro, assim, da sua perspectiva, né? Porque a gente entende que são profissionais que chegaram, que furaram bolhas incríveis, telhados, né, de vidros, cada uma dentro de uma perspectiva de um mundo diferente. E é isso, a vida é isso. Cada pessoa é única, é ímpar. Então, como é que a Vivi chega num ponto com a perspectiva de você? Como é que é isso dentro do teu mundo? Como a gente se encontra, talvez, Sim, né? Acho que é muito sobre sim. isso, né? Sobre, enfim, furar essa bolha, quebrar os muros, derrubar as pontes. Nossa, eu vou começar dizendo que eu, particularmente, de todos os trabalhos que normalmente eu faço, um dos que hoje, normalmente, eu penso muito em fazer é justamente o processo de mentoria. Porque me pega numa parte muito emocional, né? Numa parte muito sensível. Porque eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo que quando a gente fala de uma mentoria, principalmente direcionada para grupos, né, minorizados, normalmente estou trabalhando com pessoas negras, estou trabalhando com pessoas periféricas, eu estou trabalhando com jovens que estão em ascensão ainda no mercado de trabalho, que não tiveram uma jornada, né, de desenvolvimento e estão conhecendo esse mercado corporativo agora. Lido com mulheres trans em situação de vulnerabilidade, que trabalharam na prostituição e que agora estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. E é incrível como eu sempre me surpreendo no sentido de, quando eu comecei, né, esse processo de entender o que era a mentoria, eu achava que eu teria ali um papel de contribuir para a jornada de uma pessoa que talvez tinha um nível de conhecimento não na mesma senioridade talvez que eu tinha. E eu aprendi que não. Porque eu sempre estou com pessoas com muita potência. Eu sempre estou com pessoas que sabem quem elas são no mundo. Eu sempre estou com pessoas que elas colecionam certificações e preparos, e o que elas querem escutar, às vezes, é justamente um apoio, um incentivo. Às vezes é muitos falar sobre a estrutura, ela vai tentar te impedir, né? A estrutura, ela é difícil. Essa estrutura, ela foi feita para que nós não estivéssemos aqui. Isso daqui é histórico que a gente está fazendo. O microfone aberto para mulheres diversas e plurais, com as suas narrativas plurais, falando sobre as suas perspectivas, né? Sobre algo que é tão potente quanto o desenvolvimento, é algo histórico, né? É algo que fala sobre uma mudança de uma estrutura social. Então me pega sempre num lugar muito sensível. Então eu acho que talvez o que possa ajudar, né, para essa, talvez facilitação, não sei se seria bem essa palavra, é entender que isso é potente demais. Eu, Niodara, a minha narrativa, ela foi completamente ressignificada a partir do momento que eu tive alguém para me escutar, para me direcionar. Inclusive, eu fiz um conteúdo esses dias na rede falando sobre a importância, né, do autoconhecimento, por exemplo, do autocuidado e da autoestima. Eu não entendi uma pessoa trans através do processo de autoconhecimento. Foi através de um processo de desenvolvimento que eu consegui, inclusive, tocar na minha pessoalidade, e através da minha pessoalidade que eu tive uma ascensão profissional, né? Então, tem essa junção também da pessoalidade e do profissional. Então, eu acho que para a pessoa mentora é se conectar com essas histórias diversas. Eu sei que dá um medo, às vezes, lidar com algo que é muito novo pra gente, ou que parece tão distante, mas nós lidamos com uma mesma estrutura independente de repente, você lidar com a lesbofobia, de eu lidar com a transfobia, de vocês lidarem com o racismo, que primeiramente a gente lida com o machismo. Independente de quais sejam os nossos marcadores interseccionais, né? Primeiramente a gente lida com o machismo. É a mesma estrutura, é o mesmo tipo de enfrentamento. E aí é muito mais sobre soma, né? Quais são os seus atravessamentos? Nossos, os meus são esses. E quais são os seus? Como que a gente junta isso, né? No sentido de como que a gente tem resistido, né? No nosso enfrentamento, pra gente conseguir hackear.
Então eu acho que é muito mais talvez mudar essa perspectiva do medo. Nossa, vem algo novo que eu desconheço, para nossa, vem algo que pode me potencializar. Porque no final o que a gente tá fazendo é mudando a estrutura. Né? No final não importa se vai ser a Niodara travesti, né? Se você Vivian que é lésbica, enfim, se vai ser uma pessoa negra que vai ocupar aquele espaço, é uma existência feminina que está ocupando, que está hackeando e que está abrindo caminhos. A gente sabe que quando uma ocupa, abre o caminho para que muitas outras consigam chegar. Então, eu acho que é muito mais, talvez, sair desse lugar do medo, né? E talvez até como uma pessoa trans, eu sei que eu não falo por toda a comunidade, não tenham medo de perguntar: Niodara, como que eu te trato? Qual o seu pronome? Né? Como que você gosta de ser tratada? Isso não ofende, muito pelo contrário. A gente sente que a pessoa quer acertar, que a pessoa quer fazer certo. Então, eu acho que se existe algum receio, algum medo, né? Tudo começa pela pergunta. Você falou muito bem sobre a questão da escuta ativa. Eu acho que essa escuta ativa é muito sobre o lugar realmente de primeiramente ouvir, né? Quais são suas dores, quais são seus atravessamentos, porque eu acho que através daí a gente já tira muitas respostas, né? Que vão criar talvez essa segurança para que a gente consiga ali se desenvolver. E eu acho que é muito isso, uma perspectiva realmente de futuro. Eu tenho a possibilidade de aprender como história plural e o quanto que isso acrescenta também, né, para minha jornada, né? Porque acho que mentoria é isso, né? A gente acha que a gente vai... É isso. A gente vai doar e, nossa, é muito pelo contrário. A gente aprende, né? Muito. A gente aprende muito. E vocês trouxeram, assim, 2 palavras. Era aí que eu queria chegar. A escuta e a pergunta. Porque não existe certo e errado, né, gente? Não. A gente precisa errar para aprender muitas vezes. Então, a gente precisa perguntar mais, né? E, claro, praticar a escuta ativa. Né? Muito obrigada pelas respostas. Bom, seguindo aqui o roteiro, né? O nosso roteiro, eu vou fazer minha autodescrição também, né? Eu sou uma mulher negra, né? De pele retinta, cabelo amarrado, né? Rabo de cavalo, cacheado, preto, tô com uma blusa meia bufante, né, marrom, um colar, né, um maxi colar vermelho, vinho, uma pulseirinha, né, e eu tô com uma saia preta, uma saia longa preta, e tô com uns brinco cor branco. Bom, o que vocês trouxeram, eu acho que é algo que a gente precisa estar falando todos os dias, né, que a gente fala muito da questão do óbvio, então o lugar onde eu estou, as diferenças e o respeito e aquilo da questão da escutativa que é fundamental, e hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de praticar a escutativa, né? Muitas vezes o que eu penso é o que eu imponho sem escutar o outro, né? E aí trazendo um pouquinho da questão, trazendo para o mercado de trabalho, e a gente sabe o quanto que a questão da exclusão econômica, quando a gente fala, né, dessa pauta, o quanto que está afetando principalmente este ano. A gente teve aí, domingo, né, a gente teve a parada LGBT, e a gente viu o quanto que teve uma diminuição em relação aos patrocinadores, né? Então, assim, e é um evento que mexe muito com a economia de São Paulo. E a gente viu a queda que teve, né, neste evento. Então, e a gente também viu os dados, né? Teve um estudo recente do Banco Mundial que revela que a taxa de desemprego da comunidade LGBTQIAP+, no Brasil, ela atingiu cerca de 15%, um pouco a mais de 15%, né, da taxa de desemprego. Praticamente é um dobro nacional, né, da média nacional. Então, eu queria perguntar tanto para você, Vivian, para você, Nil, quais são as iniciativas, né, que são fundamentais, até mesmo pensando na sustentabilidade, que a gente possa estar trabalhando com o empreendedorismo, né, com a liderança feminina, com a liderança do LGBTQIAP+. Quais são as iniciativas que a gente possa estar realizando e pensando de forma sustentável, né? Porque uma coisa é a gente iniciar, outra coisa é a gente manter, né? E aí, para que a gente possa evitar essa exclusão,
essa exclusão econômica, essa taxa de desemprego que vem crescendo ao longo do tempo. Então, gostaria de ouvir de vocês. Quando eu paro para pensar com um pouco mais de profundidade na pergunta que você nos trouxe, né? E eu olho da perspectiva como alguém está inserida no contexto, uma profissional, uma executiva de RH dedicada a desenvolvimento humano há 25 anos, quase, e uma mentora do IVG, né? Psicóloga e mentora do IVG há alguns anos. Então, o lugar que eu falo é de um lugar tanto de alguém que facilita o processo, estando em RH no corporativo, que facilita esse ambiente de empregabilidade. Então, tem esse lugar de empregabilidade, alguém que favorece em um ambiente social e de riqueza para o meu povo, o povo brasileiro. E tem um outro lugar que é alguém que está do outro lado do balcão, ouvindo as histórias de alguém que tem a necessidade de se posicionar, se fortalecer para o mercado de trabalho e ficar sexy para o mercado de trabalho. E que este mercado de trabalho muitas vezes não reconhece. Então, eu vou falar desses dois lugares, tá? Então, acho que mais do que número, né? Você trouxe números, olha, as nossas taxas são essas. Tem um cenário de que quando eu estou em mentoria, eu tenho histórias. Eu olho, enxergo, vejo e observo que são histórias. Histórias de possibilidades de geração de riqueza e histórias que não estão encontrando ambiente para ser sucesso, né? Porque a gente, quando tem cenários de inspiração, pessoas que nos inspiram, elas nos fortalecem para que a gente siga o topo, ou vá ao topo, não importa qual seja esse topo, né? Dentro do IVG a gente sempre fala, né, que a gente potencializa mulheres a estar neste topo, nesse ambiente de sucesso, não importa qual seja esse sucesso. Então, quando eu olho para esses dados, eu fico impotente, muitas vezes, com este dado numérico de desemprego, mas, por outro lado, eu me conecto com as histórias de sucesso. Então, aqui eu tenho a chance de, cada vez que eu me lembro de mulheres que eu apoiei, elas foram mais protagonistas em se encorajaram a forjar a realidade delas, independente daquilo que é como estrutura que a gente tem. Aí você fala assim, puxa, mas a gente precisa de ferramenta, eu não tenho dúvida. A gente precisa de um ambiente em que as pessoas tenham um nível e acesso educacional, a gente precisa de pessoas que sejam letradas à educação financeira, a gente precisa de incentivo para pequenos e médios empreendedores, a gente precisa de todos esses stakeholders, esses agentes de facilitação. Eu não tenho dúvida nenhuma. E, nossa, eu tenho mais coisa para contar, mas Ai, Nilva! A gente sabe como resolver, né? Nossa, a gente sabe como resolver. O que falta, acho que é a oportunidade, né? É o espaço, né? Muito. De ir e vir, e que a gente sabe que é desafiador, né? A gente sempre tem que estar, como fala, hackeando o sistema. Né? Então, o que você trouxe, Vivi, acho que faz muito sentido, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivenciando. E quando você fala que você traz, que você, na mentoria, você olha muito a questão, né, da história das pessoas, ali você está dando espaço, incentivando as pessoas que a história dela é importante e que ela tem que seguir, né? E os números a gente vai aí, né, hackeando o sistema para que a gente consiga superar esses números. E você, Neil? Vocês foram falando, fui até anotando aqui alguns dados que você citou. A parada que está mais recente para mim
Inclusive, estive envolvida também com algumas dinâmicas, né, de divulgação do evento. Eu acho que começa a gente dizendo que, dentro dessa perspectiva de desemprego, são os bilhões que são perdidos por conta da exclusão, né? Primeiro porque eu sempre gosto de lembrar que, para além do impacto social, a gente precisa ter uma visão de negócios também, né? O quanto que a empresa, o quanto que a sociedade perde pela exclusão de determinados públicos. Então, existe um dado, não vou lembrar o número exato agora, mas, se não me engano, existe um dado que fala que o ticket médio, por exemplo, de pessoas LGBTQIA+, ele é 19% maior do que pessoas não LGBTQIA+. Ou seja, pessoas LGBTs consomem mais, investem mais do que pessoas que não são pessoas LGBTs, né? Inclusive com produtos como pets, enfim, produtos hoje que são produtos realmente que têm uma alta taxa aí de rentabilidade. Você citou a parada, por exemplo, o que eu acho importante também a gente entender aqui? Eu acho que nesse momento que a gente está, tem empresas que, por exemplo, às vezes eu vou participar de alguns podcasts, né, e sempre tem aquela pergunta, Nil, que dica que você dá, que recado você dá para as empresas que ainda têm dúvidas sobre investir na diversidade e na inclusão? 2026, tantos avanços sociais, tantos avanços, né, organizacionais, não existe empresa hoje que tem dúvida. Existe empresa que está se posicionando e a gente não está reconhecendo. E o espelho disso é justamente a parada. A parada esse ano teve menos 60% de investimento de patrocinadores. E aí quando a gente olha, mas é porque não traz dinheiro. Sim, traz dinheiro. Só no ano passado foi mais de 548 milhões de lucro para o município de São Paulo. Mais de 90 milhões de arrecadação de imposto para o município de São Paulo. Não é sobre dinheiro. E na minha opinião, por mais triste que seja, foi importante o que aconteceu nesse ano com essa redução, porque mostrou que é sim uma questão política. Por mais que a gente tenha medo de falar sobre a empresa não se envolve em política, a empresa é política. Direto ou indiretamente, assumidamente ou não, a empresa faz política da forma como ela inclui, por exemplo, ou como ela não inclui determinados corpos, né? A grande questão é que ela não deixa isso público por uma questão muito óbvia. Então a gente sentiu que para nós não é sobre necessariamente a dúvida de que a gente dá retorno, não é sobre a gente talvez não ter o preparo, mas talvez algum caminho que eu sinto que, justamente lembrando que a gente vive numa estrutura capitalista, então a gente precisa falar sobre dinheiro, a gente precisa falar sobre como a gente acessa também esses lugares. Eu acho que é muito primeiro falar sobre a nossa potencialização, então o nosso desenvolvimento. Então como que a gente compartilha das nossas expertises, talvez, para a gente conseguir se empoderar, para a gente conseguir se preparar ainda mais, mas não para a gente estar nesses espaços organizacionais para trabalhar 10 vezes mais, com 20 vezes mais de competência para receber 50% menos. Para a gente começar a pensar como que nós criamos os nossos negócios. Como que eu, Niodara, ao investir em determinado produto, a Vivian tem esse produto, ela fornece serviço, eu vou investir no produto, no serviço dela. Porque para além de ser, né, uma pessoa, de repente, empreendedora, ela tem um propósito, ela tem um marcador que faz sentido fazer o negócio dela crescer. E aí a gente investe no seu, sabe? Eu acho que como comunidades a gente pensa muito pouco como que a gente se fortalece também, talvez como que a gente cria a nossa estrutura de negócio. Pra gente parar, talvez, de ficar batendo na porta e pedindo licença para entrar. A gente tem tudo que a gente precisa, né, para construir essas estruturas. A grande questão é que primeiro a gente não acredita na gente mesma. A gente não compra dos nossos serviços, a gente não investe nos nossos serviços, a gente não contrata os nossos serviços, talvez. A gente sempre vai numa outra perspectiva. Então eu acho que é muito sobre isso, né? Sobre essa potencialização, sobre essa construção de espaços, a gente se fortalecer ainda mais, a gente aprender sobre negócios, como que a gente estrutura, a gente entender como que a gente fala, de repente, uma linguagem que seja uma linguagem que a gente consiga hackear, né? Esses outros espaços. Eu acho que a gente realmente está num momento, assim, que é trazer de volta. Tem uma fala do Emicida que agora não estava agora na minha cabeça, agora ela fugiu. Mas tem uma música do Emicida que ele fala muito meio que sobre isso, sobre a gente buscar e trazer de volta aquilo que sempre foi nosso. Que é o desenvolvimento, que é a nossa ancestralidade, que a nossa ancestralidade ela é extremamente inteligente, ela é sábia. Tudo que a gente tem hoje, né, dentro dessa estrutura branca, eurocêntrica, né, e que infelizmente ceifa os nossos corpos desses espaços, sempre foram nossas, mas elas foram roubadas, elas foram vendidas, né, com uma outra roupagem. Então eu acho que a gente está num momento que a gente precisa recuperar isso e talvez fortalecer as nossas estruturas, acreditar mais nas nossas, investir mais nas nossas, consumir mais das nossas, para chegar em um momento que essa estrutura não vai ter outra
outro caminho possível, não sei realmente não, eu preciso conversar com as meninas do podcast, que elas deram uma ideia lá de negócio. Não tem como eu não investir, não tem como eu não fazer, pra gente meio que mudar esse jogo. Perfeito, sabe? perfeito. Adorei. E aí vocês trazem... gente, parece assim, vocês falando, me vem um filme, né? Então a gente falou aqui de apoio, né? A Vivi foi minha coach lá quando eu era líder. Olha só, eu já estava em um cargo de liderança, eu venho do setor financeiro, estava num cargo importante de liderança, mas eu queria alta liderança. Putz, e eu percebi que eu precisaria de apoio ali. Então, eu tive a humildade de procurar apoio. Então, essa é uma dica, né? A humildade quando a gente precisa de apoio, em pedir apoio. E a Vivi me apoiou. A Vivi foi minha coach e dali eu me transformei numa alta executiva. Tivemos algumas conversas, alguns encontros que hoje a gente traz para o programa de mentoria, né? Porque são duas coisas diferentes, uma coach, outra mentor. E a Vivi não era do meu setor, só para vocês entenderem. Muito interessante. Me tornei uma grande executiva, né? E aqui estou hoje entrevistando, né, essa mulher que eu sou fã, tá certo? Então, o apoio, super importante. O pedir ajuda, muito importante. Você trouxe uma questão aqui que é o não medir corretamente o resultado financeiro das relações econômicas sociais. A gente está falando aqui de transversalidade e a gente está falando aqui de não saber medir. Assim como acontece com a IA, com a tecnologia, as empresas não sabem medir, elas não sabem oferir corretamente, né, o lucro. Então, daí aparecem essas mazelas realmente. Então, eu trabalho muito enviesado, então existe aqui um preconceito disfarçado aqui. Então, existem os vieses inconscientes, que muitas vezes são inconscientes e outras não. Então, e para quebrar isso, as empresas usam de algoritmos, né? E aí, por trás da história, por trás da política de RH, a Vivi está aqui, não me deixa mentir, eu vou medir, eu vou colocar ali o que eu quero trazer para o jogo. Agora, o pedido nosso aqui é que traga, permita, abra espaço, dê oportunidade para pessoas diversas. E daí, quando a gente não consegue crescer, ou não é a nossa pegada, porque às vezes a gente não quer crescer dentro do mercado corporativo. Eu sou mentora hoje e a gente conversa muito sobre isso, inclusive fazendo diversas transições de carreira. Então, se eu não quero crescer no mercado corporativo, eu vou para o empreendedorismo. E dentro do empreendedorismo, eu preciso ser o quê? Criativo. Né? Então, assim, você... E você trouxe muito isso na sua fala. Você trouxe muito isso, da criatividade, né? Para poder hackear o sistema. A gente só hackeia o sistema se a gente for criativo, né? Então, precisa estudar, precisa se posicionar, precisa buscar apoio. E com tudo isso, a gente se depara com algumas barreiras, né? Existem estudos que trazem, o Fórum Econômico Mundial trouxe aí 1 bilhão de pessoas adoecendo por questões de saúde mental, né? E a gente tem ali a depressão, ansiedade, como grandes balizadores dentro desses indicadores. E a gente percebe que, também com base em indicadores de mercado, em torno de 50% do público LGBTQIA+, né, tem essa questão do adoecimento mental. Então, como é que a gente fala aqui de segurança psicológica, eu sou mestre em administração, acabei de entregar o meu estudo e eu falo sobre o adoecimento mental, mas será que se a gente usar de técnicas de segurança psicológica, a gente consegue mitigar isso, né, em determinados setores? E aqui para a vida do LGBTQIA+,
e me desculpem se eu estiver falando não o nome completo, porque é muita letrinha aqui, né? É muito. Então me perdoem se eu não estiver conseguindo ir até o final, mas eu acho que o mais já traz aqui, né? Já contempla. Um recorte bacana. Como é que a gente pode criar ambientes mais seguros para que essas pessoas consigam crescer no ambiente? Ou corporativo ou no empreendedorismo? Na perspectiva de vocês, como é que a gente pode trazer essa fala de uma forma mais arrumada, mas em termos de tipo, olha, o líder precisa entender mais sobre o tema, o líder precisa investigar, ou não é por esse caminho. O que vocês pensam sobre isso? Eu queria só fazer um complemento aqui. Do que a Sandra está trazendo, até porque tem a NR1, né, que entrou em vigor. A gente não sabe, na verdade a gente sabe como as empresas vêm se movimentando, né, as que ainda estão conhecendo o processo. Então acho que até complementando o que você está trazendo, como que vocês veem isso também, a aplicação dessa nova portaria? Pensando na mulher como protagonista. Então, o que a gente pode fazer nesse ambiente para trazer protagonismo, dado que a gente sabe que existem esses indicadores? Gente, é muito desafiador falar sem trazer indicadores. Então, a gente traz os indicadores que é para mostrar que realmente existe uma questão a ser resolvida, um desafio, né? Agora, o desafio está aqui. E aí, com a nossa postura, o que a gente pode fazer aqui, enquanto mentor, enquanto empresa, enquanto RH, para a gente tornar essa conversa mais fluida, vamos assim dizer, para a carreira desses públicos? Eu tenho para mim que, bom, primeiro que sem indicador a gente, foi o que você disse, né? Sem indicador a gente não tem parâmetro. Sim. A gente não consegue nem determinar ou chegar num board, numa conversa mais numérica dentro das organizações, que esse é um tema. Então, a gente precisa de indicadores, a gente precisa ir acompanhando. E uma das coisas, Sandra, que você mencionou na fala foi em relação ao quanto que a gente tem de retorno de investimento para as organizações com um público diverso, né? Que muitas vezes existe um cenário de esvaziamento desse incentivo, esse ambiente diverso, porque não se foi mensurado o retorno desse investimento. Mas tem outros estudos que mostram que, até usando como referência a neurociência, um cérebro dentro de um ambiente de coletividade, um ambiente seguro, ele é infinitamente mais propício à busca de resolução de problemas complexos do que necessariamente um ambiente em que eu tenha que estar na segurança psicológica e garantia de integridade física, começando por aí. Perfeito. Então, a provocação aqui com a sua pergunta e buscando ser objetiva, é que de fato a gente precisa de indicadores. Os indicadores mostram para nós o quanto a temática é urgente, e a partir disso a gente tem necessidades de ter conversas de letramento para com este ambiente que socialmente, num primeiro momento, pode até negar a existência do diverso. Perfeito. Como se o diverso não fizesse parte da sociedade. E isso é um tema, e entendo que a gente vem passando por cenários de progressos, mas também retrocessos. Eu sempre uso a Trajano como referência para mim, quando ela fala do número de mulheres que ela tem dentro do negócio dela. E esse número de mulheres fez com que ela entendesse e aprimorasse como é o profissional deste recorte, para também trazer experiências que façam com que este ambiente seja um ambiente seguro, um ambiente
de coletivo, um ambiente em que a gente possa aprender junto. Isso não é romantizar este ambiente. Isso significa a gente usar o ponteiro ao invés de se usar o modelo do controle, o ponteiro do como é que eu tiro o melhor das pessoas. Como é que eu garimpo no sentido positivo que as pessoas possam criar de forma mais construtiva, produtiva, garantindo a pessoa como se sentindo parte. Eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer profissional ou qualquer ser humano que estuda e se dedica para ser alguém na vida, ele não queira ser reconhecido por aquilo que ele fez. A gente deseja ser útil. O cérebro humano, ele é um cérebro que busca colaboração, busca ser agente de transformação. Só não temos muitas vezes os espaços para isso. E eu, no meu aqui íntimo, dividindo agora com vocês e provavelmente com muitas outras vozes, é o que eu desejo desde o momento que eu escolhi estar no lugar de desenvolvimento humano dentro de um ambiente corporativo, um ambiente que visa lucro, mas este lucro ele pode ser feito e atingido de um jeito onde eu valorizo as pessoas. Perfeito, a valorização, né? Muito bom, muito bom. E todas as pessoas, né? Sim. Não algumas específicas, né? Nossa, pra mim é difícil falar sobre a segurança, né? Talvez psicológica, sobre esse ambiente seguro. Eu, inclusive, decidi empreender porque eu acho que talvez a pergunta tem muito a ver também, talvez com a pergunta anterior sobre empreendedorismo. Pra gente, empreendedorismo vem de um lugar completamente diferente de um homem branco, cisgênero, heterossexual, de classe social de privilégio que começa a empreender porque ele quer enriquecer. Porque eu vou lançar essa linha de microfone porque, pra mim, isso vai ser inovador e eu vou revolucionar o universo do áudio. Geralmente, a gente começa a empreender por um lugar da dor, né? Porque a gente cansa de sofrer, de adoecer nesses espaços. Chega um momento que a gente não quer mais passar por aquilo, que a gente não quer ver as nossas também passando e a gente precisa transformar aquilo em alguma coisa. E, normalmente, nasce um negócio de impacto, né? Não que pessoas diversas só criem negócios de impacto, mas predominantemente a gente cria, e não é necessariamente uma visão de negócio, mas é realmente um lugar de dor. A gente precisa curar aquilo, a gente precisa resolver uma dor. E eu particularmente decidi sair desse mercado, né, corporativo, por conta de algumas dores que já estavam doendo demais e já estavam realmente virando um trauma. E eu entendi que talvez eu contribuiria mais estando do lado de fora. E do lado de fora, talvez eu teria, inclusive, mais autonomia para falar, olha, dói quando você toca nisso. Dói quando você impede que eu ocupe determinado lugar. Então, hoje eu tenho, por exemplo, essa possibilidade. Hoje a gente está talvez um tom mais diferente, né? Porque hoje a gente está falando que, olha, realmente vai doer no seu bolso, empresa. Uhum. Se essa pessoa adoece, e a gente sabe especificamente o porquê, que é a organização que está criando essa dor, isso vai doer, né, no seu bolso. Então, a gente não está mais naquele lugar de conscientização. E por isso que eu acho tão importante, eu tenho falado muito para as empresas, por exemplo, no mês do orgulho, que eu costumo falar que um dos meses que a Neodara mais existe é o mês do orgulho. Volta junho, eu saio da geladeira, eu tô viva! Depois acaba julho, começou, eu volto para dar... Aí eu só volto no próximo ano. A ser considerada relevante, resistente e tal. Mas eu sempre falo para as empresas... Para nós, mulheres negras, é novembro. Novembro, não é? Novembro. Então, tá vendo? Nessa hora as intersecções ajudam um pouco, porque eu venho em junho, aí em novembro eu apareço um pouco, não é muito não. Porque se eu travesti vem à frente de ser negra, sabe? Eu não sou tão negra assim porque eu sou travesti, enfim. Aí janeiro, visibilidade trans, eu vou aparecendo algumas vezes no ano. É assim, você tá aproveitando. Então, nem sempre, enfim, as intersecções dói tanto. Mas eu fico pensando, né? Até perdi a linha, gente, do que eu tô falando. Tá vendo? O TDAH, tá vendo? Do orgulho. Outro marcador do orgulho, isso. Orgulho. Que para além da conscientização, a gente precisa falar, por exemplo, sobre política. Eu acho muito importante, eu não sei vocês, mas eu particularmente cansei assim um pouco também desse discurso, da gente ficar muito de... é que a gente precisa letrar, né? Gente, me desculpa, a gente tá com inteligência artificial. Hoje você vai... eu preciso construir uma marca. Você vai, né? Por mais que eu seja uma das pessoas que mais
milita contra a inteligência artificial, muito uma perspectiva de diversidade, inclusão e do impacto, você vai numa inteligência artificial, você cria uma marca em 30 minutos, você cria toda uma estratégia de brand, de marketing, de comunicação, você faz... Não é mais esse lugar realmente da gente conscientizar, é porque ele não sabe, né? Ela não sabe. É porque realmente não tem interesse. É porque não toca, não dói ainda, né? Não atravessa. Por isso que é tão importante também a gente estar, né, nesses lugares. Porque quando a gente está, acho que é mais fácil a gente mostrar como que aquilo realmente nos fere, como que aquilo nos atravessa. Então, diante disso, eu acho que é super importante, assim, a gente conscientizar, sim, mas a gente também ter escrito, ter dados, ter fatos. Olha, isso está doendo X% por ano no nosso bolso. Estamos deixando, né, de ganhar X% porque a gente não inclui. Olha, essa comunidade que a gente tem medo, sabe, essa galera colorida, feliz, ou galera celebrativa, galera animada, né? Que a gente chora nos bastidores, né? A gente celebra, mas depois a gente vai dar uma choradinha. A gente está perdendo tanto por não incluir nessa galera, e não perdendo apenas dinheiro, mas perdendo a construção de um ambiente seguro para outras pessoas também. Porque é importante falar, né? A gente fala muito sobre talvez esse ambiente seguro, sobre a segurança psicológica para corpos diversos, só que a gente esquece também que um corpo diverso que sai é um corpo privilegiado que vai ser impactado pelo trabalho redobrado, porque talvez aquele ambiente já não tá mais como estava antes, já não é aquele ambiente tão alegre, porque eu acho que apesar de tudo, não gosto de romantizar, mas eu acho que a gente passa tantas coisas nas nossas vidas, né, que é incrível como a gente tem uma capacidade de subverter a exclusão através da alegria, do otimismo, de acreditar, né, de subverter a escassez. A gente sabe subverter a escassez. Você me dá um copo vazio, você precisa fazer dinheiro, a gente faz acontecer de alguma forma. Perfeito. Alguma coisa a gente vai fazer. Então, acho que é muito sobre espaço, entender o quanto que se perde como um todo, né, por a gente não incluir. Se hoje existe NR1, é porque em algum momento tudo que a gente conscientizou não foi levado em consideração. Exatamente. A gente está falando há muito tempo sobre Exato. isso, né? Precisou de um documento para falar, olha, empresa grande, madura, inovadora, tecnológica. Se essa pessoa adoecer aqui dentro, você tem responsabilidade, sabia? Precisa de um documento, precisa de uma lei para falar isso para a organização, porque de outra forma não aconteceu. Então, por isso que eu acredito tanto realmente na importância da gente ter formalizado, a gente ter estruturado, ter esses dados, né, esses números para ajudar. Trabalhar, sim, essa segurança psicológica, da gente também reconhecer os nossos limites, apesar de reconhecer que talvez nem sempre a gente está num lugar onde a gente consegue, né, colocar esses limites. Sim. Infelizmente, eles fogem dos nossos controles. Mas é muito sobre isso. Eu acho que talvez se eu ocupo um lugar onde eu posso conversar com, de repente, quem está na estratégia, quem está na execução, mostrar esses números, né, esses dados, esses fatos que impactam o todo. Mostrar que a gente não está só na empresa para levantar a bandeira da militância, que são Perfeito. muitas outras coisas que a gente também quer falar sobre dinheiro. Verdade, né? Tem um ponto aqui, né, que vocês trouxeram bastante aqui, nessa questão que às vezes a gente fica esperando ou pensando na fórmula mágica, em algo fora do normal. Gente, coisa simples. Simples, ações simples. Então, como é que a gente inclui com um olhar, com um aperto de mão, com um espaço, um reconhecimento, né? E o reconhecimento, o que é reconhecimento para mim, de repente não é para você. Para mim, reconhecimento é dinheiro no meu bolso. Mas talvez, para o outro profissional, reconhecimento é uma plaquinha, é um troféu. Gente, ouvir. Perguntar. A escutativa, né? né? A escutativa. Então, percebem que tudo passa, muitas vezes, por ações muito simples do dia a dia. Agora, a gente precisa tratar as pessoas dentro dos seus contextos, mas com uma política básica que é igual para todo mundo, né? Então, a política parte daqui. E aí eu vou ajustando, eu vou melhorando. Isso faz com que o profissional passe a ter, sim, um pouco mais de segurança psicológica, para que ele se sinta um pouco mais acolhido naquele ambiente. Porque, muitas vezes, pensa no meu mundo financeiro, gente, só tinha eu de mulher preta ali. Nossa. Teve lugares que eu chegava e as pessoas falavam assim,
eu, a SUPT e o regional homem branco hétero, de 2 metros. Aí a pessoa chegava e falava assim, não, mas o superintendente é ele? Não, o superintendente é ela. Né? Então, uma frase que uma vez me pegou e eu ri sozinha, eu passando no aeroporto, né, toda empinadinha, né? Aí 2 meninas sentadas falaram assim, essa Amanda. Então, essa Amanda, né? Então, assim, como é que a gente consegue se empoderar dentro desses ambientes? E aí, seja ele hoje no empreendedorismo, e aí você trouxe a questão da sazonalidade, né? Então, como é que a gente foge dessa sazonalidade do julho, do novembro, né? Então, assim, eu quero falar o ano inteiro e eu preciso comer o ano inteiro. Se eu preciso comer o ano inteiro, eu não posso trabalhar um mês só durante o ano. A conta não fecha. Sim. Eu gosto de luxar, né? Você também, né, Nil? Você reparou aqui esse brinde ao show? Então... É meu orixá, gente, desculpa. Então, isso custa caro, né? Então, nós custamos caro. Nós custamos caras, né? Muito obrigada pelas respostas. Dava pra ir até, né? Dá. Mas, infelizmente, estamos chegando no final, né? Assim, para fechar o nosso bloco, a gente não poderia deixar de falar de tecnologia, né, que está aí, a IA está dominando tudo, né, e pensando, voltando para o mercado, né, de trabalho, ambiente de trabalho, pensando nas políticas, a gente tem aqui o RH, né, diversidade, pensando nas políticas de contratação para serem mais inclusivas, né, a gente vê que a inteligência artificial ela está sendo utilizada nos processos de recrutamento e seleção, mas a gente sabe que por detrás dessa ferramenta, né, a gente ainda tem as pessoas que operam e que têm os seus vieses. Então, pensando em como que a gente utiliza essa ferramenta, né, no processo de inclusão, onde a gente também diminui a exclusão e a gente consiga contratar mais pessoas diversas, que é um grande desafio para o mundo corporativo, né? Eu não aplicar ali o meu viés numa ferramenta de inteligência artificial, que é um grande desafio. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, né? A gente tem aqui o RH, a NIL, né? Diversidade. Então, como pensar isso para que a gente tenha um cenário mais inclusivo no mundo corporativo? Essa pergunta é uma pergunta que a gente vai ter ainda bastante tempo para aprofundar a capacidade nossa de resposta. Os cenários de experimentação em relação à inteligência artificial, ele vem acontecendo, e nesse cenário de experimentação a gente está experimentando num ambiente de humano. A gente não está em cenário de experimentação sem gerar consequências para a humanidade. Essa semana estive presente num fórum de profissionais de psicologia, de profissionais de RH e também a academia falando sobre inteligência artificial e o recrutamento e seleção. Eu não sou recrutadora, eu estou bastante envolvida com temas de desenvolvimento humano, mas o cenário de recrutamento é um cenário que vem se facilitando pelo ambiente de inteligência artificial. O cenário de você utilizar a inteligência artificial para a seleção de pessoas, ele é real, ele acontece, vem se diminuindo o tempo dos processos seletivos com a inteligência artificial. E nesse recorte a gente também nivela de uma forma muito superficial as pessoas que vão ser participantes do processo seletivo e quem não vai. Então eu sou fomentadora de que quem está por trás dessa inteligência artificial, primeiro que a gente aprenda a auditar esses sistemas, essa inteligência artificial, e que nesse processo de auditoria a gente também garanta que quem audita é humano e que tenha a existência de um público diverso,
para que esses vários cérebros, essas inteligências, essas experiências também estejam sendo colocadas na mesa, nessas conversas, para, afinal de contas, quando a gente olha a saída do processo seletivo, então existe a facilitação com o uso da inteligência artificial, mas ao final desse processo tem um cenário humano que reconhece empatia, que reconhece a comunicação, que reconhece o que a gente tem de melhor como humano, né? A nossa inteligência social, porque de alguma forma ou de outra, se a gente vai fazer com que os negócios sejam sustentáveis e permaneçam utilizando a inteligência artificial, que é um caminho sem volta, a gente tem a necessidade de valorizar o humano. O humano está aqui, o humano, a gente vive na Terra, gente. O humano, né? A gente vai coabitar com esse universo todo de inteligência artificial, mas a gente continua humano. A gente nasceu de um cenário humano. Então, respondendo assim, até para deixar assim, como é que a gente junta essas pontas? A gente junta utilizando a inteligência artificial e garantindo a presença de humano. Diverso. Com certeza. Diverso, com Porque o humano diverso, ele cria ferramentas mais reais, digamos assim, né? Com certeza. Nós temos exemplos fortíssimos, a começar pela questão racial, né? Dos primeiros aplicativos bancários não reconhecer né? o rosto preto. Então, assim, a gente abria milhões de contas. Mas, quando chegava uma pessoa preta, ela tinha que ir na agência para confirmar os dados. E a gente foi entender por que acontecia aquilo. Porque o aplicativo não reconhecia outra tonalidade se não fosse o tom branco, né? Então, a gente melhorou através do quê? De um grupo de diversidade racial, que se predispôs a fazer o papel de teste. Então, vamos testar o aplicativo com essas pessoas. Acabou o problema. Então, como é que a gente... Realmente, de fato, você tem toda a razão, Vivi. Trazer o público diverso para a mesa, gente. Público diverso é público diverso. Diverso. É diverso. E a gente aqui nem tá falando dos neurodivergentes. Sim. Que também faz parte. Faz parte. E aí, público diverso é público diverso. Não dá para falar de nós sem nós. Não é isso? Isso. Todos nós temos nosso espaço, né? De Exatamente. Fala. E é importante a gente trazer. E daí, você trouxe a Trajano. A Trajano é maravilhosa e ela usa esses espaços, né? Outro dia eu participei de um encontro, um fórum bem importante, altos executivos e tal, e os CEOs, presidentes, só homem. Não tinha mulher no palco, não tinha. É um grupo com mais de 100 mil colaboradores e não tinha mulher no palco da alta liderança, alta arte, né? E aí ela pegou o microfone lá de onde ela estava, ela era uma das convidadas, ela pegou o microfone e falou, mas fulano, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Maravilhoso, ela foi ovacionada, porque não tinha mulheres na alta liderança. E assim acontece com todos os públicos. Né? Então, é bastante importante, de fato, a gente provocar, né, essas falas. E você, Nil, trouxe um ponto muito importante, que é o quanto o IVG quebra barreiras, o IVG impulsiona essas conversas, o IVG dá espaço para públicos diversos, e isso aqui realmente é um exemplo. Então, a nossa querida Edna, um beijo grande para você, não poderia deixar de trazer você aqui, você está muito presente, inclusive do seu desejo de ter mulheres diversas em altos cargos de liderança. Então, muito obrigada pelo espaço. Né? Agora, eu queria que vocês trouxessem aqui, a gente está caminhando para o final, a questão do papel do aliado. Porque a gente sabe que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, inclusive o homem branco, hétero. Como é que eles podem ajudar
né? A gente a crescer nas empresas, né? Como é que a gente pode ajudar para fechar com chave de ouro aqui? Bom, abrir os espaços, né? A gente começa por aí. Pessoas aliadas é para abrir espaço. E tudo começa pelo reconhecimento de privilégio. Gente, tá tudo bem reconhecer seu privilégio. Você, como uma pessoa branca, reconhecer seu privilégio de branquitude, tá tudo bem. Porque eu acho que as pessoas levam esse lugar muito para um lugar de dor, né? Ah, eu sou uma pessoa privilegiada. Você tem um poder incrível de inclusão nas mãos, sabe? Eu costumo falar que, por exemplo, eu tenho a sorte de ter pessoas aliadas na minha vida, que são pessoas que possibilitam que eu chegue em espaços que sozinho eu não consigo. Porque às vezes eu vou em algumas empresas, né, e no final da palestra, a pessoa vai, que incrível, nossa, adorei, que potente, tá vendo? Você é a prova de quando que a gente consegue. Eu falo, opa, não, porque primeiro que eu não cheguei lá, né, eu tô nesse caminho e eu só estou aqui, sempre eu estou nesses lugares por conta de determinada pessoa, de repente, que me indicou. Normalmente sozinho eu não consigo, né? Porque à frente do meu trabalho, da minha competência, do meu preparo, vem todo esse estereótipo de uma identidade travesti na nossa sociedade. Eu nunca eu consigo chegar apenas com a minha competência. Olha, ela tem isso para contribuir. Então eu sempre preciso de uma pessoa aliada para conseguir abrir essas portas assim. Então acho que primeiramente o papel de pessoas aliadas é vocês entenderem, né, do quanto que a gente precisa ocupar esses espaços, né? E quanto que isso é uma reparação. Uma reparação, né, para todas que vieram antes, que abriram esses caminhos aqui, esses espaços, para que a gente pudesse compartilhar de tantos atravessamentos, tantas mazelas aí que fazem parte das nossas vivências. Então, como pessoa aliada, esteja aberta à escuta, é super importante. Acho que não tem como se sensibilizar se você realmente não ouvir. E é uma escuta sem estereótipo, sem pré-julgamento, sem aquela ideia, aquela crença de que, mas, nossa, por que você reagiu assim? Eu reagiria, você reagiria. Eu sou a Nil, você é você. Né? Vivemos coisas completamente diferentes. Então, eu acho que essa escuta, ela é importantíssima para você conseguir. Talvez eu não entenda a sua dor, mas eu vou comprar a sua luta, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar no que eu puder, sabe? Então, acho que é isso, abertura de espaços, possibilidade para que nós possamos contar as nossas histórias. Chega de outras pessoas contando o que a gente quer, o que a gente precisa. Nós precisamos falar quais são as nossas demandas e de que forma que a gente consegue chegar lá. Perfeito. Obrigada. Eu compartilho com você. A gente não chega a lugar algum se a gente não tem quem também nos apoie. Este momento aqui de estarmos juntas é um momento de acolhimento, de voz, fazer voz, construir voz, jornadas experienciadas faz com que a gente também mostre quais são as nossas necessidades e também tenha a chance de ser ouvida. E quem sabe, cada vez mais a gente pode até criar um podcast e este podcast se tornar algo que não é um único momento, mas algo que a gente possa construir o ano com várias temáticas, né? Perfeito. A gente abre espaços, canais, conexões, estímulos, oportunidades. E nesse sentido eu vou compartilhar algo muito íntimo com vocês. Eu penso de um jeito muito simples. Se tem o diferente no mundo, o diferente ele é para ser ouvido. É simples. É um ser de direito, um ser de oportunidade e de conexão, convite para a gente cada vez mais reconhecer, além de tudo, estamos no Brasil, somos um povo diverso, com muita brasilidade. Perfeito. Muita mesmo. Muita. Adoro ser brasileira. Adoro. Muito bom. Adoro estar na minha pele, no meu gingado, no meu aprendizado, valorizando o que é nosso. E muitas vezes a gente tem experiências que diz que o estrangeiro é mais legal. Eu adoro samba, adoro o Brasil, adoro a cor do Brasil, adoro. Perfeito. A nossa cultura é rica, né? A gente tem uma cultura rica. Riquíssima. Né? Riquíssima.
Palavras finais, Lu? Bom, primeiro agradecer, vocês foram maravilhosos. Acho que a gente aprendeu, teve uma aula aqui, né? E agradecer demais, Nil, Vivian, por ter aceito o nosso convite. Acho que isso é muito importante para o IVG, né? Por nós, por elas. Eu acho que isso cada vez mais vai se abrindo, né? Para que a gente possa trabalhar mais e mais a temática dentro do IVG, acolhendo as nossas mentoradas e também os mentores, né? E trabalhando essa pauta. E aí eu convido também, né? Que acessem, né? Os canais, as redes do IVG, para que a gente possa, para que vocês possam ter acesso aos conteúdos, né? Que a gente desenvolve, né, elabora e cria com um maior respeito, maior carinho e trazendo dentro da realidade e pensando sempre no empoderamento e no protagonismo da mulher. Muito bem, muito Certo, obrigada. Sandra. Obrigada, Lu. Obrigada pela parceria. Obrigada. Obrigada, Vivi. Obrigada, Nil. Adoramos trazer vocês aqui para este bate-papo tão enriquecedor. A ideia aqui, gente, é dar esse start e que vocês sejam curiosos, queiram aprender sobre esses temas, aprofundar. Aqui nós trouxemos duas mulheres incríveis, contando um pouco de suas trajetórias, e a nossa ideia é que isso aqui sirva como uma pílula, um start, e vocês pesquisem, porque o mundo é das pessoas curiosas, das pessoas que têm criatividade, né? Agradecer a nossa querida Luciana pelo espaço maravilhoso da Passadori, né? O Estúdio Passadori, gente, aqui na Paulista, é incrível esse ambiente, o acolhimento aqui é bastante diverso, né? A gente se sente muito, muito em casa, né? Então, Lu, obrigada. Obrigada, Edna, né? E ao Instituto por nos confiar esse tema, um tema tão urgente, um tema tão importante. Convido vocês para assistir, seguir as nossas convidadas no LinkedIn. A gente vai deixar no final do nosso conteúdo os endereços, e também a gente vai deixar alguns conteúdos que vocês podem consumir, né? Porque a internet tem muito conteúdo, então o que consumir de uma maneira mais responsável, né? De uma maneira mais direta. Então, convido vocês, participem e estejam conosco no nosso próximo episódio. Gratidão.